Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós estamos diante da sua presença, meu Pai, nesta hora. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a sua voz. Usa o teu servo mais uma vez, Deus. Que a sua palavra possa cair em uma terra boa, em uma terra que possa dar muitos frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Tem alguém triste em nosso meio? Tem não, né? É impossível estar triste aonde a presença do Senhor habita. Eu creio que muitos chegaram aqui cansados, mas desde já eu quero dizer que foi a melhor escolha que você fez. Porque da maneira que você chegou, você não vai sair. Amém? Atos capítulo 20, versículo 9. Deus abençoe a vida do nosso pastor Eduardo, por mais uma vez confiar o altar dessa igreja. E é uma responsabilidade enorme, irmãos. Eu costumo dizer que o pregador, ele é um eterno aprendiz. E independente de quantas vezes ele ministra, quantos altares ele está atuando, sempre vai ter aquele friozinho na barriga. E isso é o peso da responsabilidade. E um privilégio também. Todos acharam? O texto vai dizer: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. A igreja pode dizer amém? Tome seus assentos. Irmãos, é bem verdade que eu acredito que a igreja antes da pandemia, ela era de uma forma, ela tinha uma dinâmica. Após a pandemia, muita coisa mudou. Chegou um certo tempo que nós tomávamos a nossa ceia em casa, cultuávamos de forma online. Apesar de ser uma bênção a internet e podermos usar isso em prol do reino, nada melhor do que estarmos reunidos no mesmo lugar, glorificando ao mesmo Deus, sentindo a mesma presença. Pois onde há reunião da igreja, oração, no só sentido, no único pensamento, no pensamento sincero, no coração aberto, é impossível a presença de Deus não se manifestar. Eu fico abismado com alguns crentes que chegam num culto como este. Graças a Deus a IEMAC não é assim. E saem da igreja da mesma forma que entraram. Só que quando saímos de casa, na maioria das vezes, nós costumamos dizer que vamos receber, quando na verdade o culto é para entregar. Quando nós entendermos o significado de culto, devoção, adoração a Deus, é impossível o crente sair do lugar que entrou, ou seja, da igreja que está, de mãos vazias. Então, antes de eu entrar na mensagem, eu quero te dizer algo. Se você saiu da sua casa com o coração aberto, disposto a entregar o seu melhor para Deus, tenha certeza que você não sai daqui de mão vazia. Porque apesar de passarmos por dificuldades, por lutas, por provações, o inimigo das nossas almas, ele treme as pernas, porque se era para você estar estagnado em casa, você se deslocou da sua casa e veio até aqui para entregar o seu melhor. E eu já sinto a presença dele aqui neste lugar. A Bíblia vai dizer que
Paulo chega a Troade. E ali, após os dias dos pães asmos, eles se reúnem no primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, para celebrar o culto de ceia do Senhor. Eles se reúnem, Paulo começa a pregar, e como Paulo tinha algumas informações de grandíssima importância, a pregação de Paulo é extensa, ela é mais duradoura. E a Bíblia vai dizer que a igreja está reunida, prestando atenção na palavra. Só que um certo jovem, por nome Eutico, ele está no culto, mas senta na janela. E é interessante entendermos essa mensagem, entendermos esse contexto, porque janela aberta tem dois significados. A Bíblia vai dizer que Daniel, estando na Babilônia, orava de joelhos no chão, porque tinha uma janela aberta no sentido de Jerusalém. A janela aberta para Daniel representava a visão do que é sagrado. Mas janela aberta também representa estar no culto de corpo físico, mas com a mente lá fora. E é interessante prestarmos atenção, porque o jovem chega naquele culto, e o lugar que ele procura para se assentar é numa janela. Eu, sinceramente, eu não consigo entender como você entra para cultuar e senta numa janela. Será que não tinha espaço para uma cadeira? A pregação é extensa, o sono vem, e Eutico cai lá embaixo. E a consequência disso é a morte. Porque quando estamos no culto, mas os nossos olhos estão focados no que está do lado de fora, corremos risco de algo chamado frieza espiritual. Eu comecei falando de pandemia porque a reunião do culto é algo interessante, porque às vezes você chega cansadinho, mas tem um irmão fervoroso do seu lado, dando glória, aleluia, falando em mistério. É impossível continuar frio. É contagiante, é uma brasa acesa, incendiando outra brasa. Aleluia. Mas o posicionamento de Eutico é errado. Porque quem vem para o culto não pode pensar em janela. O corpo físico está presente, mas o pensamento está lá fora. E quantas vezes viemos para o culto e pensamos no trabalho de amanhã, pensamos na responsabilidade que teremos amanhã, quando na verdade o momento especial do culto nós deixamos de lado. Temos que voltar à essência e ao primeiro amor. Saímos de casa, mas não saberemos se voltaremos. Talvez esse seja o seu último culto. Então, pelo amor de Deus, Eleminaiaçu, entrega o seu melhor. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eutico cai, porque evangelho de Cristo é relacionado a posicionamento. E sentar na janela não é a melhor posição. Sentar na janela representa dúvida. E a dúvida já é do maligno. Deixa eu te falar algo. Deus não te chamou para duvidar.
Deus te chamou para crer. Se você saiu do seu lar e está aqui, eu tenho certeza que dentro de você habita um pouco de fé. Então, pelo amor de Deus, não permita que as adversidades dessa vida roubem o teu culto. Aleluia. Posicionamento. Renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23, o nosso Senhor Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque não tem como seguir o mestre sem antes se negar. Negar a vontade de outro é fácil. Mas negar aquilo que eu tenho prazer, é aí que começa a renúncia. Só que Deus não atenta para aquilo que sobra. Ele atenta para aquilo que faz falta. Então, se vai doer na tua carne, tenha certeza que o Senhor receberá o teu sacrifício. Renúncia. Evangelho genuíno é feito de renúncia. É ouvir aquilo que eu quero ouvir, mas se não faz parte do reino, eu deixo de lado. Renúncia. A Bíblia vai dizer que Cristo diz que a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. Renúncia. 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 Pode ser amigo, mas se está te levando para o buraco, renúncia. Pode ser o trabalho, trazer dinheiro, mas se está tirando o teu horário de culto, renúncia, renúncia, renúncia. Estamos vivendo os últimos dias e não podemos continuar da mesma forma. Temos que crescer. E só cresceremos deixando o velho homem para trás. Renúncia. Ah, mas é amigo de infância. Mas se não caminha no sentido do reino, renúncia. Ah, mas é parente, é meu sangue. Mas se não caminha no sentido do reino, renúncia, renúncia. Eu vou falar até você entender. Evangelho que agrada a Deus é evangelho de renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Aí sim, siga-me. Renúncia. Carregar a cruz é carregar o peso de certas responsabilidades. Porque nenhum que está aqui, nenhum foi chamado para ser crente de banco. Você tem chamado. Ah, evangelista, mas eu tenho vergonha. Não interessa, ele sabia que você tinha vergonha, mas você tem chamado. Nenhum que está aqui foi chamado para ser crente de banco. Na obra de Deus tem espaço para você. Começa a renunciar, toma a sua cruz e entenda a tua chamada, porque Ele conta contigo nesta noite. Mas eu não sei pregar, mas quem disse que a obra é só feita de pregação? Mas eu não sei louvar, e quem disse que a obra é só feita de louvor? Você já parou para dobrar o joelho e perguntar a Deus: em que eu posso ser útil na tua obra? Deus não está à procura de quem tem sabedoria, de quem tem dinheiro, de quem tem status, não. Ele está à procura de quem está disponível. Ele trabalhará na tua disponibilidade. Então Eutico se posiciona mal. O sono vem, ele é vencido, cai e a queda o leva à morte. A frieza espiritual, ela é algo sorrateiro, silencioso. Será que você consegue lembrar quando você começou a servir a Deus? Aquele fervor que você sentia,
Aquela vontade de estar no culto e o culto já emendar numa vigília e você passar horas e horas orando, louvando. E hoje, será que estamos do mesmo jeito? Será que estamos com a mesma pegada? Ou será que aos poucos a frieza espiritual está nos vencendo? Ah, mas eu não vou no culto hoje porque eu tenho um trabalho, eu estou cansado. É uma desculpa aqui e outra ali. Renúncia é esforço. O que agrada a Deus é aquilo que sai de você em forma de sacrifício. Era para estar cansado em casa descansando, mas eu estou no culto. Deus está recebendo o teu culto. Deus está recebendo o teu culto. Porque tudo aquilo que nos custa, Ele se agrada. Só que é interessante outra coisa. A igreja está reunida, mas ninguém percebe Eutico cochilando na janela. Eu não consigo imaginar. Sério que se aqui tivesse uma janela e alguém sentado nela, algum de nós não teríamos visualizado alguém cochilando? Será que não teríamos a percepção de ir lá e falar, desce daí porque isso aí pode causar um acidente? Os discípulos daquele momento, pastor Eduardo, representa a igreja que não pratica o amor. Porque quem ama, cuida. Estamos vivendo o evangelho que é mais fácil esperar cair para depois apontar. Mas nesta noite Deus está chamando alguém que pratica amor. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama tem zelo. E eu não falo de parente, não falo de sangue. Porque somos mais irmãos do que se fôssemos de sangue. Porque o sangue que nos une não é o meu, é o seu, é o de Cristo em nós. Mas hoje em dia é fácil observar e ver que o irmão está sofrendo de uma frieza espiritual. E eu não tenho a coragem de pegar o telefone. Hoje é tão fácil, não precisa nem ir na casa. E mandar uma mensagem e perguntar, está tudo bem com você? Estou sentindo a tua falta. Às vezes esperamos do pastor, que é um homem. Às vezes esperamos ministro da igreja, como se não tivesse nada para fazer. Assuma a responsabilidade de servo. Porque independente de cargo, somos todos iguais. Quem ama, cuida. Quem ama tem zelo. Quem ama não espera cair para falar. Ele fala antes da queda. Quem ama chega junto e diz, você está mal posicionado. Ainda que não goste de ouvir, mas é a verdade. Tem gente que diz que a verdade dói. Mentira. A verdade traz vida. A verdade de Cristo traz vida. Não espere alguém fazer algo pelo irmão que está sofrendo de alguma frieza espiritual, para depois você ver ele na rua, caído, largado, preso no vício, na mão do diabo. Chegue primeiro. Deus conta com você. Deus conta com você. Não é o irmão do lado. Deus conta com você. Porque quem eu tenho afinidade, pastor Eduardo, é fácil eu conversar, é fácil eu cuidar. Mas e o irmão que senta naquele lado e o outro do outro lado e mal se cruza? O amor nos une. O amor nos une. Se uma igreja se posiciona e pratica o amor, é impossível ela ficar estagnada. Nada para. A Bíblia vai dizer que em Atos dos Apóstolos, a igreja se reunia sempre em oração. Dividia o que tinha conforme a necessidade de cada um. Eram vários num só pensamento. União,
de corpo, alma e espírito. Mas hoje é fácil eu querer para mim e o que sobra é do outro. Deus não nos chamou para ser juiz. Deus não nos chamou para ser juiz. Deus não nos chamou para apedrejar, para matar. Ele nos chamou para ser cura, para ser bênção, para ser alguém que onde chega faz a diferença. É alguém que você está de cabeça baixa, sentindo cansaço, até frio como eu, Tico. Mas chegou a pessoa do lado e você fala, não, o negócio aqui está diferente, mudou. Deus nos chamou para ser fervorosos. Não somos bonecos, somos seres humanos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Você não é mais o mesmo. Você é nova criatura. Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quem era Cristo? Nosso Salvador, nosso Senhor, mas alguém para ser imitado. Será que as nossas atitudes chegam perto das atitudes dele? Quando alguém sorri para mim, é fácil eu sorrir para esse alguém. Mas quando alguém fala na minha cara que não gosta da minha pessoa, quando você fica sabendo de uma notícia, fulano está falando mal de você, qual que é a tua reação? É aí que saberemos se somos servos ou se estamos perdendo tempo. E não temos mais tempo para perder tempo. Porque Ele está voltando. E se eu perguntar se todos aqui querem subir, todos levantarão a mão. Mas muitas vezes por questão de detalhes, tropeçamos e nem enxergamos às vezes o estrago que estamos fazendo na vida do outro. Você sabia que um abraço pode mudar a vida de alguém? Você sabia que um Jesus te ama pode arrancar alguém das mãos de Satanás? Deus está te chamando para ser um proclamador do Evangelho com palavras e atitudes. Porque não fazemos coisas para ser salvo. Fazemos as coisas porque somos salvos. Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Porque quem anda por fé, pratica atitudes de fé. É receber o que é bom e entregar o que é bom. Receber o que é ruim e entregar algo melhor ainda. Ninguém percebe eu, Tico, sentado na janela. E vai piorar um pouquinho. Porque quando o menino cai, quem tem que ir lá embaixo é o pregador. Tanta gente reunida naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que quem chega no corpo é Paulo. Só que eu trago algo bom para você nesta noite. Independente da situação que você se encontra. Eu espero que não, mas se a frieza espiritual está batendo na tua porta, ou se sequer já entrou. Paulo é a representação da graça. E a graça de Deus não mede esforço para resgatar a alma perdida. Então não importa se tropeçou, se caiu, a graça vai te pegar.
sou. Remite o conequemanto e decominai a sé. A frieza espiritual tomou conta, caiu. Satanás até ri, mas espera aí, para o culto. A graça vai lá embaixo, envolve, dá um abraço, levanta, traz para o culto de novo. Porque a graça de Deus não abre mão de você. Ah, meu Deus, eu estou sentindo essa graça aqui. Não interessa a condição que você se encontra hoje, a graça do Senhor vai te mudar, a graça do Senhor vai te lapidar, te transformar. A frieza espiritual acha que vai te pegar, mas eu tenho uma notícia até para o diabo ouvir: a graça chegou primeiro, chegou primeiro, chegou primeiro, chegou primeiro, a graça chegou primeiro, porque a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça. A graça, sente essa graça aí, sente essa graça te envolver. Se eu fosse você, eu dava o melhor glória, porque a graça dele está em nosso meio. Satanás não te pega, o fofoqueiro não te pega, a frieza espiritual não vai te derrubar, porque a graça chegou, 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 chegou. Eleminagas. É difícil caminhar como um cristão verdadeiro, mas Deus, quando te chamou, Ele sabia das dificuldades. Ele não contava com a tua inteligência, Ele não contava com a tua força, Ele não contava com o teu dinheiro, com o teu conhecimento. Ele só queria a tua disponibilidade. Você está aqui, e é a graça que vai te carregar. Quando as forças acabarem, a graça te sustenta, a graça te sustenta, a graça te revive. Eleminagaçou. Sente a graça de Deus. Talvez você teve um dia ruim, talvez pensou até em parar, talvez estava frio, estava, porque eu acredito no poder da graça. Eutico cai pela frieza espiritual, o sono vem, derruba, mas a graça do Senhor não abre mão de a graça de Deus não abre mão de você. Não permita que o diabo faça você estagnar pelo seu erro, pelo seu tropeção, porque a graça do Senhor está disposta a perdoar se o teu coração estiver aberto para se arrepender. A graça derruba, a frieza derruba, mas a graça levanta. A frieza faz parar, mas a graça pega na mão e fala: não, vai parar não, continua, a força acabou, eu carrego até no colo. Mas eu não tenho ninguém. Deus nessa noite está dizendo: a minha graça te basta. É como Paulo: Senhor, tira o espinho da minha carne. Ei Paulo, fica na tua, que o Deus aqui sou eu. Deixa o espinho aí, tu só precisa da minha graça. Entenda, você não vai parar, você não vai parar, você não vai estagnar. A frieza espiritual já foi vencida nesta noite, porque a graça do Senhor toma conta da tua vida, toma conta da tua história, toma conta da tua família, toma conta dos teus projetos. Ei, Deus manda eu te dizer: volte a sonhar, porque até o que você não pensava em ter, a graça realiza por você. Recebe a graça de Deus, recebe a graça de Deus, seja cheio da graça de Deus. Eliminar a sou. A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é suficiente. E Deus manda eu dizer a pessoas aqui: talvez você pensou que o ano ia ficar por aqui mesmo, mas Deus está dizendo: a minha graça vai te surpreender e vai ter culto de ação de graça, só para mostrar que Ele faz, só para mostrar que Ele faz.
Pode se levantar o inferno todo, pode se levantar o fofoqueiro, o caluniador, deixa se levantar. Até ora para ele viver mais, porque para ele ver a graça de Deus realizando os projetos na tua vida, na tua história, na tua casa. A graça do Senhor para o culto vai do terceiro ao térreo por causa de uma alma. Porque a demonstração do poder do Senhor não é na multidão, também é para um. Aí talvez você entrou aqui dizendo: eu não tenho amigo. Meus parentes mal falam comigo. Mas Deus está dizendo: será que tem algo mais valioso do que a minha graça na tua vida? Deus manda eu te dizer: não mendigue atenção, porque a graça dele te basta, te basta, te basta, te basta. A graça dele te basta. Se coloque sobre os vossos pés, adorando, glorificando. Não perca essa presença, não perca essa graça. Não é pelo pregador, é pelo Deus que o pregador serve. Não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com veste. A graça do Senhor é suficientemente forte e poderosa para te dar muito mais do que você espera. Só adora. Enquanto você adora, a graça dele desce. Enquanto você adora, ele te enche da sua graça através do seu Espírito. Seja cheio dessa presença, seja cheio desse fogo do Espírito Santo. Destrava, abre a boca, glorifica. Ele conta com você. A graça já tomou conta da tua vida. Ela te basta, ela te capacita. Adore. Adore. E não peques mais. Consagra a tua vida. Adore. Enquanto você adora, a graça vai trabalhando. Enquanto você adora, a graça do Senhor vai se movimentando. Seja cheio dessa presença. Em nome do Pai. Seja cheio dessa graça. Seja cheio do Espírito.